Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de inglês de hoje, eu vou estar trazendo uma atividade de revisão voltada ao conteúdo do plural of noun, plural dos substantivos em inglês, que foi abordado na gramática da unidade 7, na aula passada. Logo abaixo aqui, eu trouxe o conceito para a gente discutir um pouquinho em relação às regras de formação do plural. Eu percebi que na aula passada tiveram poucas visualizações e isso faz com que muitas vezes a atividade venha de qualquer jeito. A entrega também do exercício. Eu percebi algumas atividades, algumas questões incoerentes no exercício. Então é hora da gente ficar atento e tirar as dúvidas, certo? Falando sobre a formação do plural em inglês, né, nós temos basicamente regras parecidas. Então, a gente pode dizer que nós temos aí 5 regrinhas básicas, né, para a formação de inglês que a gente precisa conhecer agora no sexto ano, para que a gente possa buscar as exceções nas séries seguintes, certo? Então, plural of noun, plural dos substantivos, né? Então, em geral, o plural do substantivo é feito pelo acréscimo de S, ou seja, a regra geral, a maioria dos substantivos em inglês, eu vou acrescentar o S. Então, a grande maioria das palavras vai precisar, dos substantivos, vão precisar acrescentar apenas o S. Então, eu tenho um exemplo aqui de book, né? Colocou aqui one book, para enfatizar que está no singular. Two books, para enfatizar o plural. Então, assim como book, car, carro, flores, eu vou apenas acrescentar o S. Teacher, pen, rising, tem várias palavrinhas que eu vou precisar acrescentar apenas o S. Então, essa é a nossa primeira regra, que vai ser a maioria dos substantivos, né? No segundo caso aqui, no segundo caso, existe, no entanto, outras formas de plural, e aqui já começam algumas exceções. Então, vejamos as regras. Substantivos terminados em O, S, SS, SH, CH e X, eles recebem ES ao final, quando eu vou fazer o plural. Então, observando aqui, se o substantivo terminar com O, com S, SS, com SH, CH e X, eu vou acrescentar o ES na formação do plural, certo? Então, fique atento a essas regrinhas. No caso aqui, vamos observar algumas palavrinhas, né? Tomato, tomate, né? Termina com O, então tomatoes. Eu acrescento ES. Bus, ônibus, termina com S, buses. Eu acrescento o ES. Kiss, beijo, kisses. Beijos, então eu acrescento o ES. Brush, escova, brushes, escovas. Terminou com S, H. Beach, praia, beaches, praias. Box, caixa, boxes, caixas. Então, percebam aqui que essas palavras elas vão estar, memorizem essas terminações aqui, certo? São aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis terminações que vão diferir aí da nossa primeira regra, né? Daquela regra geral, ok? No segundo caso, pessoal, é aqui o substantivo terminado em Y precedido de vogal. Então, a diferença aqui do Y precedido em vogal e dos substantivos terminado em Y precedido de consoante. Vou deixar negrito até aqui. Então, percebe o seguinte, vou explicar as duas para poder não ficar melhor. Bom, a gente pode dizer o seguinte, quando o substantivo, né, ele termina com Y, mas antes dele vem uma vogal,
ele vai para aquela regrinha geral, ou seja, vai acrescentar apenas S. É o caso aqui, ó, de boy, boys, ó, terminou com Y, mas antes dele vem uma vogal. Day, dia, holiday, feriado, toy, todos eles aqui, antes do Y eu tenho um som vocálico. Então, ele vai cair naquela regrinha geral, ou seja, acrescentar apenas S. Beleza? Já nesse segundo caso aqui, pessoal, antes do Y vem uma consoante, né? Um som consonantal. Então, eu vou trocar o Y por I e acrescentar S, né? Ou seja, trocar por IES, beleza? É o caso aqui de city, cidade, city, cidade, country, países, countries, países, body, corpo, bodies, corpos, family, sky. Então percebam que todos eles aqui, o Y, ele é precedido de um som consonantal, ok? Então ele vai trocar o Y por I e acrescentar S. No nosso quarto caso aqui, pessoal, são aquelas palavrinhas que terminam lá com letra F, né? Ou FE. Esse daqui vocês vão observar o seguinte: há uma troca, até mesmo fonética, na língua inglesa, do som do F e do V. Se formos analisar também na nossa língua, ocorre essa variação sonora, né? Da troca do V e F. É tanto que quando a gente está sendo alfabetizado, muitas vezes ocorre essa troca. Em vez de F, tem pessoas que escrevem até hoje, né? Às vezes acaba trocando o F por V. Então são sons parecidos. A língua inglesa ela trabalha com essa regra específica do plural. Palavrinhas terminadas em F ou FE, ao fazer o plural, eu vou trocar por VES, VES, ok? E aí, são algumas palavras, pessoal. Nessa regrinha aqui, existem algumas palavras que não pertencem a essa regra, são exceções. Aqui a gente vai ver nas séries seguintes, ok? Então, são um número mínimo de palavras que tem essa terminação aqui, ok? A gente vai procurar conhecer ao longo do estudo da língua, ok? Calf, bezerro, né? Elf, duende. Health, metade. Calves, elves e helves. Perceba que todos eles aqui houve uma troca do F ou do FE, né? Por VES, ok? Knife, life, vidas, né? Então, essa palavrinha bem conhecida da gente, né? Vou pegar aqui a partir do V, ok? Knife, faca, knives. São palavras que são conhecidas dentro desse contexto, ok? Essa é a nossa quarta regra. Essa quinta e última regra, pessoal, é a formação das palavras irregulares. Aqui eu vou chamar de exceções. Existem palavras na língua inglesa que não se encaixam em nenhuma dessas propostas ditas anteriormente. Então, a gente vai conhecer as principais. Dentro desse estudo aqui dos plurais irregulares, a gente vai ver outras exceções nas séries subsequentes, né? Séries seguintes do estudo da língua inglesa, ok? Então, aqui são palavras que não se encaixam, né? A formação de plural ocorre por uma determinação específica, uma troca de uma letra, né? Ou até mesmo de uma formação de uma nova palavra que não se encaixa nesse perfil do que foi explicado nas questões anteriores, ok? Nas regras anteriores. Então, é o caso do man e suas terminações de man, né? Eu troco a vogal A pela vogal E. Então, assim como o woman, policeman, policial, fireman, bombeiro e dentre outras palavrinhas que tem essa terminação, né? Children, children, crianças, perceba que a terminação ocorre um acréscimo, né? Ox, boi, oxen, bois, essa palavra é desconhecida, né? E aí a troca dos dois os pelos dois es, que ocorre em foot, em tooth, que é dente, né? Pela duas vogal O por duas vogal es. No caso da palavra rato, que vai diferenciar totalmente, né? Mouse e mais, person, pessoa, people, pessoa no plural,
Existem palavras também que não tem nenhuma troca, né? A mesma escrita para o singular e para o plural. E aí a gente vai conhecendo o maior número de palavras dentro dessa regrinha das formas irregulares, ok? Vamos lá para o nosso exercício. Lembrando que todas essas regrinhas aqui vocês têm no livro, né? Então, analisar direitinho, né? Na unidade 7. Eu coloquei aqui 3 questãozinhas básicas para que vocês possam não ficar tão extensas, certo? Essa primeira aqui vocês vão completar as frases, né? Com as palavras que estão no parênteses, colocando-as no plural. Elas vão exigir a colocação de plural e vocês vão deixá-la ela na frase na forma de plural, certo? Então percebam aí a qual delas se encaixa em qual regrinha e complete a frase. Nessa segunda, vocês vão escrever o plural, né? Passar as palavras para o plural. Tem algumas que tem até na explicação anterior, né? E essa terceira, vocês vão enumerar. Percebam aqui que eu coloquei em algumas, ó, o P de plural, certo? Já tem em negrito aqui. E a nomenclatura de singular, porque são palavras que têm uma escrita, a tradução é a mesma, né? Na nossa língua, certo? E aí vocês vão enumerar a coluna da segunda coluna com a primeira, certo? A sua tradução. Pronto, então são 3 questõezinhas básicas para não ficar muito extenso, ok? Por essa aqui dá para a gente fixar a formação de plural em inglês, ok? Por hoje é só. Espero vocês no nosso momento da aula, ok? Tchau.